Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais Casa Espírita Nair Cruz. É muito bom ver a cada um de vocês nesta que é uma aula extra, pode-se dizer, neste mês, com a alegria de recebermos a nossa casa o nosso irmão César Perry. Antes de começarmos propriamente dito o nosso encontro, eu gostaria de fazer um convite a todos que no próximo domingo, dia 26 de janeiro, a partir das 8h30 da manhã, estará acontecendo o encerramento do mês de aniversário do Grupo Espírita Cosme Damião. A casa está completando este mês 73 anos, eu acho que inclusive é no dia 26 mesmo, não é isso? Dia 25 de janeiro. 25, né? Então é amanhã completando 73, e essa é a primeira casa que Dona Nair, como eu falei para você, ela fundou. Então, no próximo domingo, 26 de janeiro, às 8h30, harmonização com o nosso irmão José Belo, e às 9h, palestra com o nosso irmão Gerson Praça, da Unesmar de São Gonçalo. Estão todos convidados a participar, é um momento muito importante, são 73 anos, né? Se Deus quiser, nós vamos chegar lá, a nossa casa vai fazer 23 esse ano, falta 50 ainda, tá, minha gente? Então, todo mundo tomando a água fluidificada para aguentar mais 50 anos, viu? Então vamos iniciar a nossa reunião com uma página do livro Pão Nosso, do nosso querido irmão Emmanuel, na psicografia também do querido Chico Xavier. E o título da mensagem é: Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. São palavras de Paulo, registradas em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. E Emmanuel comenta: entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo a Deus mais uma vez e sempre pela oportunidade desta existência, de conhecermos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, e que este Evangelho possa tocar os nossos corações, as nossas mentes, direcionar os nossos passos para o bem, para a fraternidade e para a caridade. Agradecemos mais uma vez, Jesus, e pedimos que continue inspirando o nosso irmão que estará conosco nesta noite e envolva cada um de nós aqui presentes nos melhores sentimentos. Que a sua paz, a sua luz estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, é para nós uma alegria muito grande hoje estarmos recebendo cada um de vocês e, em especial, o nosso irmão César Perry, que ele pode depois falar da sua atuação neste momento,
mas aquela que fez com que nós o conhecêssemos mais de perto foi a atuação como presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, para nós é uma alegria muito grande César recebê-lo aqui na nossa casa, na nossa região, e eu brinquei com ele e falei assim, ele é o sucessor de Bezerra de Menezes dentro da atividade. Então, a responsabilidade do trabalho que esse irmão teve diante de tantos desafios, certamente. Vou passar para ele então, fique à vontade e muito obrigado pela sua presença, desde já, viu? Ao final você faz a prece. Quando você terminar, você já faz a prece. Tá bom? Fica à vontade. Tá boa a altura? Tá. Boa noite a todos. É com alegria que estamos pela primeira vez no Movimento Espírita de Itaboraí. Conhecemos aqui várias cidades da região. E o interessante é que a mensagem que foi lida do livro Pão Nosso, de Emmanuel, ela é muito sugestiva, solicitando-nos para uma providência de decisão para atuação de acordo com os ensinos de Jesus. E com relação à apresentação que o nosso amigo fez, eu diria para vocês que ser presidente da FEB ou de qualquer outra instituição não é o mais importante. Eu vou dizer que o mais importante é estar na base, atuando e colaborando no Centro Espírita, que é onde funciona, onde existe a ação efetiva espírita na relação entre as pessoas, colaboradores e a comunidade. É por essas razões que durante toda a nossa existência, mesmo ocupando encargos diversos, nós nunca deixamos de perder o contato com as reuniões de centros espíritas em diferentes locais em que nós residimos. E o mantemos até nossos dias, porque é o local em que nós nos alimentamos espiritualmente, nessa ação dentro da célula básica do movimento espírita. Pois bem, agora em 2024, transcorreram 160 anos da publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas eu gostaria de destacar aqui uns preâmbulos, que redundaram na elaboração desse livro. Allan Kardec, quando ele lança o Livro dos Espíritos, em 1857, na terceira parte, ele aborda as leis morais. Leis morais de quem? De Jesus. Se nós prestarmos bem atenção na montagem que Kardec fez das perguntas e respostas, encaixando em títulos, subtítulos dentro dessa terceira parte, nós identificamos ali na base os 10 mandamentos. É exatamente isso. E que Jesus trouxe uma visão aprofundada e diferenciada dos 10 mandamentos, onde ele acrescenta algo que já existia nos 10 mandamentos, mas que depois passou desapercebido ao longo dos séculos, e nos livros que compõem o Antigo Testamento é a ausência do amor. Então Jesus foi o portador de uma grande novidade, que é a lei do amor. E ao falar da lei do amor, ele nos trouxe uma visão nova sobre Deus. Não mais o Deus Senhor de exércitos, Senhor de um povo escolhido, nada disso. Não o Deus punidor, regendo-se pelo dente por dente, olho por olho, mas Jesus trouxe Deus como a expressão do Pai, da misericórdia, da bondade. E assim o Espiritismo adota isso desde o Livro dos Espíritos. Mas Allan Kardec, ele lança a Revista Espírita, funda o primeiro centro espírita do mundo, que é o grupo lá de estudos, em Paris, lança o Livro dos Médiuns, e havia necessidade, havia uma procura por algo que detalhasse mais sobre Jesus e seus ensinos. Isso porque Kardec, ele viajava pelo interior da França e da Bélgica,
mantendo contato direto com grupos espíritas que estavam surgindo e com as primeiras lideranças ou dirigentes que se destacavam. Então havia essa demanda. E ele, de uma forma solitária, quieto, começa a preparar a nova obra. Apenas a sua esposa tinha conhecimento, Amélie Boudet. E é interessante que em meados do ano de 1863, entregam a ele uma mensagem espiritual, onde um dos orientadores dele faz referência a esse livro que ele estava preparando. Ele nunca havia comentado com ninguém. Era um livro em que ele pretendia abordar a questão dos vozes dos céus. Ele pretendia abordar o ensino moral de Jesus. E aí, nessa mensagem, ele recebe uma sugestão para que ele fizesse uma revisão profunda do texto que ele estava elaborando. Então ele deveria sair de Paris, onde ele residia, afastar-se temporariamente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e, entre aspas, fazer um autêntico retiro espiritual. E o que ele fez? Ele foi para uma pequena cidade chamada Saint-Adresse, litorânea no Canal da Mancha, próximo à foz do rio Sena. Era uma cidade de pescadores, mas muito bonita, aprazível, a praia. Ela ficou imortalizada com as pinturas do grande artista impressionista Claude Monet, que esteve lá e pintou as marinas, né? E que foram telas de marcante sucesso e que estão disponíveis hoje na internet. Mas Allan Kardec chegou lá com a sua esposa Amélie Boudet e alugou aquilo que ele chamou de uma cabana de praia. Cabana de praia na Europa do século XIX eram pequenas casinhas de madeira construídas nessa vegetação que está rente à batida do mar. Então, sobre areia já. Era muito comum isso. Lá ele ficou sozinho com a esposa, fazendo revisão, procurando uma inspiração superior. A sua esposa precisou retornar a Paris para dar um atendimento na rotina da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E lá ele permaneceu só, 50 dias. E nesse período, quando ele retorna a Paris, depois de 50 dias de reflexão, de revisão, ele havia mudado toda a estrutura do livro que ele estava elaborando e melhorado o texto. Isso eu gostaria de chamar a atenção, que estava brotando o livro que hoje nós conhecemos como Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o detalhe aí é que houve necessidade de uma grande sensibilidade. Uma sensibilidade de maneira que ele precisava do isolamento para fazer a revisão e para melhor captar as inspirações superiores. E no mês de abril do ano seguinte, 1864, o livro veio a lume, com o título inicial de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Em função de críticas de amigos vinculados à área editorial, ele passa a pensar na mudança, na alteração do título, o que fez, inclusive, com que ele mais uma vez revisasse a obra e alterasse para o título de Evangelho segundo o Espiritismo, cuja edição chamada definitiva, que foi a terceira edição, veio a lume na passagem do ano de 1865 para 1866. E é essa a edição traduzida que nós dispomos na atualidade. Então vejam, nesse livro, Kardec ele apresenta nas suas palavras iniciais que o objetivo seria abordar o ensino moral de Jesus. Ele deixa de lado firulas, questões polêmicas sobre a natureza do Cristo, deixa de lado algumas questões detalhadas de história, de vernáculo, e centraliza na busca da compreensão do ensino moral de Jesus à luz do Livro dos Espíritos. Então, com base na certeza da imortalidade da alma.
E ele chega a notar que esse livro representaria a chave que iria propiciar a todos nós a compreensão das palavras complexas, difíceis dos textos da Bíblia. Porque muita gente até hoje decora e repete as palavras sem entender exatamente do que se trata. Ele vai buscar então o significado espiritual da mensagem de Jesus. E é isso então que ele desenvolve a sua linha de raciocínio em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele os inicia fazendo transcrição de versículos do Novo Testamento. Em seguida ele faz a análise pessoal dele, e Kardec tinha condições para isso porque ele era um intelectual preparado, ele não era médium como muita gente pensa. Ele era um belo do intelectual e tinha aquilo que se chama autonomia intelectual. Ele sabia decidir, sabia definir rumos. E em seguida, em cada capítulo, ele incluiu também mensagens espirituais que ele recebia de várias partes da França, da Argélia, da Bélgica, para que fosse consubstanciado todo o seu pensamento com base também em instruções espirituais. Então o Evangelho segundo o Espiritismo teve uma posição no conjunto da obra de Kardec marcante, porque veio nos trazer a visão espiritual sobre Jesus. E é bom nós lembrarmos disso, porque a visão que nós temos de Jesus e do seu Evangelho, eu diria, que não tem quase absolutamente nada a ver com as religiões cristãs de uma forma geral. Porque nós temos a certeza da imortalidade da alma, e isso nos dá uma diferenciação muito grande, né, em toda a interpretação que foi proposta por Allan Kardec. Esse livro foi tão marcante, e ele foi avisado espiritualmente sobre isso, que ele suscitaria reações intensas. E foi exatamente o que aconteceu. Menos de um mês após a publicação da primeira edição, o livro foi incluído no Index Librorum Prohibitorum, ou seja, na relação dos livros que o Vaticano proibia que os católicos lessem. Porque até o Concílio Vaticano II, relativamente recente, o católico não tinha liberdade para analisar, concluir e alguns nem de ler os textos da Bíblia. Tanto que as missas eram proferidas em latim, né? Imagina, né? No Brasil, por exemplo, eu estudei latim no antigo ginásio, mas não tinha a mínima condição de eventualmente entender um discurso, uma preleção em latim. Então vejam que essas mudanças são significativas. Então ele veio trazer a proposta da interpretação espiritual do Evangelho para que o povo entenda. Essa é a razão maior do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao longo da nossa trajetória de vida, que nós iniciamos no movimento espírita desde criança e ainda de uma forma precoce, começando a falar em público, treinamento executado numa instituição muito simples, na nossa cidade natal, Araçatuba, interior de São Paulo, onde, acompanhando a nossa genitora, um tio e uma médium ali tradicional, foi fundada a instituição Nosso Lar, que funcionava num bairro periférico novo da cidade, com a presença ali de pessoas muito simples e passando pelas maiores dificuldades de ordem material. E ali as famílias eram albergadas transitoriamente até elas terem oportunidade de emprego, de condições de sobrevivência. E ali se montava, aos domingos pela manhã, uma reunião pública, muito simples, de comentários sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha aulas para crianças e depois a distribuição de sopa, porque era uma das razões, né, daquele público estar presente. E foi ali o nosso teste, né, de aprendizagem, de falar em público e de nos estimularmos para o estudo
da doutrina espírita. E nós nos lembramos de um fato marcante que aconteceu conosco ainda nos anos 60, eu diria, que após uma daquelas reuniões, uma senhora que na época eu imaginava como envelhecida, hoje eu diria que ela é jovem, porque muda muito, né, a nossa visão ao longo do tempo. Ela chegou e disse o seguinte, que ela estava muito feliz. E eu perguntei por quê. Porque agora eu consigo ler. Ela disse, porque eu vinha já há mais de ano acompanhando essas reuniões, falando de Jesus, falando do Evangelho, mas eu era analfabeta. Eu não conseguia ler nada. Então o que ela fez? Ela se matriculou no chamado Mobral. Algumas pessoas do século passado aqui presentes podem saber que Mobral era Mobilização Brasileira para a Alfabetização, que foi implantada na segunda metade dos anos 60 e começo dos anos 70. Então ela foi se alfabetizar, estimulada pela necessidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso é um exemplo que nós sentimos, né, com esse depoimento dela. E muitos outros foram acontecendo ao longo de nossa vida, observando cenas parecidas. Quando nós estávamos na gestão da FEB, no ano de 2012, nós notamos, e já vínhamos preocupados com o estudo do Evangelho, que é uma das deficiências do movimento espírita em geral, porque embora o Evangelho segundo o Espiritismo seja a obra mais comercializada, mais editada no Brasil, de longe com relação a todas as obras, ela não é necessariamente estudada. Ela é usada muitas vezes para abertura ao acaso de uma página, para se iniciar uma reunião. Então nós sentimos que havia necessidade de se estimular o estudo. Foi quando, junto com uma equipe que nós fomos constituindo, foi criado o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, que hoje tem mais de 200 núcleos aí pelo Brasil afora, funcionando com propostas claras e autônomas também, o que nós julgamos importante, sem estandardizar, sem padronizar as coisas, mas respeitando as condições de cada local, de cada grupo de pessoas. E foi criado na sede da FEB em Brasília um curso presencial sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio a ser coordenado pela nossa esposa. Veja, em perto de 130 anos de fundação da FEB, foi o primeiro curso sobre o Evangelho segundo o Espiritismo na instituição. E o sucesso, o interesse foi tão grande que demais diretores então lembraram que deveria abrir também cursos sobre as outras obras de Kardec, o que aconteceu. E lá nós acompanhamos o interesse, a participação das pessoas de uma forma muito interessante. Uma delas, no primeiro ano, em 2012, um dia uma daquelas jovens senhoras nos procurou, perguntou se poderia trazer o pai dela. Eu falei, mas por que você está perguntando se pode trazer o seu pai? Porque ele é italiano, tem 85 anos e ele é muito zombador de religião, critica a religião de uma forma geral. Eu gostei aqui do desenvolvimento do curso e gostaria de trazer. Eu falei, não, pode trazer. E ele veio, no começo ele ficou quieto e de repente ele começa a se abrir, verificando que lá não havia autoritarismo, não havia força para que a pessoa aceitasse, mas as reuniões eram tranquilas, participativas, interativas, dando oportunidade para as pessoas realmente estarem integradas naquele grupo. Então ele foi se abrindo, se interessou, terminou o ano, ele falou, o ano que vem eu quero voltar e vou repetir tudo, porque o curso é de duração de um ano, que é outra preocupação nossa. No tempo que nós vivemos, nós não podemos ficar vinculados a nada que é muito longo, nem tempo de palestra, nem tempo de reunião, nem tempo de curso, porque é a característica do mundo de hoje, diferente do passado. E ele se interessou, estava presente. Nesse segundo ano, no mês de dezembro,
a filha dele nos ligou dizendo que o pai tinha sofrido um AVC. Estava na UTI de um hospital de Brasília, e se nós poderíamos visitá-lo. Falei, não, tudo bem, podemos sim. Comparecemos com a nossa esposa, e naquele momento ele estava consciente, dadas as oscilações típicas desse estado de saúde. E ele mostrou-se assim, alegre e tudo. Fizemos a visita, uma prece. Dali uns 3 dias ela nos liga, meu pai desencarnou. Mas, naqueles momentos terminais, a desencarnação, ele estava consciente e pediu que eu fizesse a oração do Pai Nosso. Aquilo para ela era a maior alegria, né? Porque ele que fazia zombaria de religião foi pedir justamente a prece do Pai Nosso naquele momento. Então é um exemplo, né? Mostrando que conforme é conduzido o diálogo, as informações sobre Jesus e seus exemplos, nós podemos trazer isso para a realidade que nós estamos vivendo. Isso que é importante. Perda de tempo ficar decorando, repetindo, discutindo ponto, vírgula e outras firulas. O importante é buscar a compreensão da essência do ensinamento de Jesus e trazê-la para uma melhor compreensão do contexto de vida social que nós dispomos agora. Então isso é muito significativo, é muito importante. E a propósito disso, vem aí umas outras questões relacionadas com a explanação do Evangelho, que essa explanação ela deve ser feita como estudo de maneira que as pessoas possam entender. Quer dizer, nós brasileiros temos às vezes o hábito de querer aparecer muito nas exposições verbais, com declamações, exclamações, adjetivação. Eu diria que nada disso mais faz parte de uma linguagem corrente, nem acadêmica, no mundo moderno. E nem interesse da juventude isso. Então a mensagem ela tem que ser objetiva, de uma maneira, se possível, mais curta, mas estimular o raciocínio, para que a pessoa possa metabolizar aquilo que está sendo tratado numa reunião. Em função disso, é que nós começamos a perceber algumas experiências que nós vivenciamos, que tem a ver com o estilo de apresentação e a necessidade de se conhecer melhor o público-alvo. E o público-alvo muda. Aqui você pode ter esse centro e de repente tem um outro centro na mesma cidade que tem um outro tipo de frequência, públicos-alvos diferentes. Então é essa característica que nós temos que aprender a levar em consideração. E o Brasil é uma grande diversidade cultural de tradições. Eu diria que as tradições vigentes ou mais evidentes em alguns estados, às vezes não tem nada a ver com outro estado, porque nós recebemos várias correntes migratórias, né, constituindo essa diversidade cultural, um ambiente multicultural que nós vivemos em nosso país. Então, nessas condições, os centros, eles têm que ser compreendidos por nós, onde nós estamos atuando, em função dessas características. E nós nos lembramos, no período que nós estávamos como diretor da FEB lá em Brasília, nós viajávamos muito, a convite, né? E acabamos conhecendo todos os estados do país, não apenas a capital, mas também o interior. E eu diria que o interior de estado às vezes não tem absolutamente nada a ver com a capital. É outra diferença que a gente tem que levar em consideração. É por isso que muita gente erra nos planos, nos diagnósticos, porque ficam numa caixinha fechada, né, num pedestal, isolados numa capital, fechados num ambiente burocrático e não veem a realidade da base. Esse é o grande problema nosso e nosso país. Nessas condições,
Nós fomos várias vezes, por exemplo, em Manaus, e uma presidente da Federação Espírita Amazonense nos disse na época: eu gostaria que quando você puder voltar aqui, em função de alguma atividade, algum evento, reservasse um tempo para a gente ir no interior. Eu falei, tudo bem. E aí ela nos levou numa dessas visitas, numa cidade chamada Itacoatiara. Itacoatiara, 200 e tantos quilômetros adentro, né, da floresta amazônica, mas pelo menos tinha rodovia para ir lá. Quando nós chegamos no centro, havia uma expectativa tão grande, porque os dirigentes e colaboradores nos disseram: nós nunca recebemos um visitante aqui. Então nos trataram como se fosse um semideus até, pela situação inovadora. Aí ela disse: mas eu vou te levar num outro lugar, num outro momento. E realmente, uma das vezes que nós fomos a Manaus, ainda em 2009 isso, ela falou: nós vamos te levar em Manaquiri. Só que para ir para Manaquiri é só pela via fluvial. Então nós, no porto de Manaus, nos colocaram uma equipe da federação nos acompanhando e mais um amigo nosso que estava junto, numa canoa que eles chamam de ligeirinha, porque tem um motor, e aquilo foi descendo, Rio Negro, encontro das águas com o Rio Solimões, aí entra no Rio Solimões, e você vai vendo aquele mar de água doce, infindável, e floresta de todos os lados. Eu ficava pensando: meu Deus, onde é que eu fui me colocar? Né? Hoje eu não teria coragem de fazer essa aventura, eu diria. E de vez em quando passavam pequenas canoas com indígenas, querendo até vender artesanatos, né, deles. De repente, aquela embarcação embrenha numa chamada Igarapé, né, e chega na cidade de Manaquiri. À noite nós tínhamos a palestra no centro desse local. Quando nós chegamos lá, era um tipo de uma choupana indígena, aquele chapéu, né, de palha, nada ao lado, sem energia elétrica, com mata encostada, e que funcionava tradicionalmente à luz de velas. Como estavam recebendo um visitante naquele dia, acenderam uma fogueira. E de repente eu estava frente a frente, tendo que falar para descendentes diretos dos indígenas. Pessoas muito simples. E aí que você cai às vezes em si, como se dirigir, como falar, como traduzir o que você está pensando, o que você conhece, para que eles entendam. Essa é uma realidade do Brasil. E em outros estados, pelo sertão afora, a gente encontra também locais absolutamente simples. Uma experiência também que nós vivemos foi, como presidente da FEB, nós fomos convidados para uma palestra num congresso nacional da Guatemala, lá na América Central. E acontece que o congresso não era na capital, na cidade de Guatemala, mas era no que eles chamam de altiplano, os planaltos. Uma cidade chamada São Marcos. A viagem de lá já era pior do que a rodovia aqui de subida para Teresópolis e Petrópolis, com curvas e mais curvas, estrada estreita e um detalhe, cheia de vulcões. Vários inativos, mas alguns com fumacinha à vista, né? Que é comum, é natural isso. Quando nós chegamos em São Marcos, no local do evento, eles tinham emprestado um ginásio de esportes. E aí nós vimos o público que estava chegando. Qual as características? Pessoas simples, com aquelas roupas bem tradicionais, coloridas, as mães com a criança amarrada, né, nas costas ou no peito, né? Mas vinha a família inteira. E ali nós tínhamos que arranhar um espanhol de uma forma muito simples para que eles entendessem. Quer dizer, no fundo eu me sentia como um ET ali naquela situação. Quer dizer, bastante impactante.
Mas um amigo nosso de um país ali, ele tradicionalmente, durante toda a vida dele, ele empregou a fortuna dele para imprimir, traduzir as obras de Kardec e de Chico Xavier para o espanhol e de imprimir com o apoio financeiro dele e distribuir gratuitamente. Então, quando terminou o evento, aquelas famílias todas iam com um livrinho em espanhol, principalmente de Chico Xavier. Então foi uma outra vivência, um outro choque que nós tivemos de contato com uma realidade mostrando a simplicidade do povo. E isso nós aprendemos muito com Chico Xavier. Durante 20 anos, nós tivemos aí um privilégio na vida. Acompanhado da nossa esposa, nós visitávamos Chico Xavier rotineiramente lá em Uberaba, tanto na comunhão espírita cristã, como no grupo espírita da prece, e na residência dele. E principalmente nos chamou a atenção a ação que ele executava na chamada peregrinação, onde ele ia num bairro periférico na época de Uberaba e distribuía pão, distribuía roupa, distribuía medicamento para as pessoas que necessitassem numa fila longa, mas antes ele iniciava todas as suas reuniões com a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E foi exatamente numa dessas reuniões ali, na chamada peregrinação, ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Era uma página que falava sobre o jugo suave e o fardo leve, quer dizer, versículos do Novo Testamento. Aí ele passa a palavra para alguns visitantes, amigos, comentarem rapidamente, aí ele dá o fecho. E quando ele faz o fecho, ele lembra, olha, a palavra jugo não tem a interpretação, o significado que muitas vezes se dá na atualidade. Quando a gente fala da palavra jugo, hoje você pensa em subjugação, em controle, mas não era. Jesus falava em aramaico, que era o idioma popular ali na Judéia e na Galiléia. E depois os textos foram todos redigidos em grego, então tem muitas diferenças, né? Em que depois as interpretações feitas pelos copistas, né, ao longo dos tempos. Então disse o Chico, a palavra jugo naquela época tinha mais um significado de disciplina, de aquilo que hoje a gente chamaria de educação. Então veja, o Jesus estava dizendo que quando nós estamos passando pelos testes da vida, pelas chamadas provações ou expiações, se nós tivermos a consciência do que está acontecendo, a compreensão das causas das aflições passadas e presentes que o Evangelho segundo o Espiritismo destrincha, nós temos condições de entendermos que o jugo se torna mais suave, porque a pessoa não vai sair gritando, desesperada, né? Típico de quem não acredita em nada, mas vai procurar metabolizar e entender a mensagem da certeza da imortalidade da alma e o que significa tudo isso no contexto da nossa vida corpórea. E o fardo leve é uma consequência também, porque as pessoas que têm essa certeza espírita frente aos impasses da vida, às surpresas, né? As doenças inesperadas, graves, tudo, leva um choque, mas se equilibra e procura reagir de uma forma mais adequada. Isso, inclusive, é a grande esperança dos profissionais da área da saúde quando estão tratando alguém. Se a pessoa está se revoltando e reagindo, complica o tratamento. Se a pessoa que está sendo submetida a um tratamento favorece com o otimismo, com aceitação, compreensão, significa que há uma melhora da qualidade de vida. Não quer dizer que vai ter cura, mas há uma melhora da qualidade de vida. Isso hoje já é constatado nas áreas da saúde.
Então é exatamente isso que o Chico chamou a atenção. Então, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um conteúdo que é profundo para uma melhor compreensão, para nós refletirmos devagarzinho nas mensagens de Jesus. E quando eu citei há pouco a palavra aflição, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, não é? A proclamação que Jesus fez no Sermão da Montanha não era para aquele povo minguado, porque na verdade era pouca gente que estava assistindo ali. O importante foi que os discípulos registraram isso depois nos textos e se tornou então lembrado e valorizado ao longo dos séculos. Nós poderíamos dizer que todo o Sermão da Montanha, como a compreensão do bem-aventurados aflitos, significa o seguinte: ter na base a regra áurea de Jesus, respeitar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, numa comparação grosseira, se a gente dissesse que o Sermão da Montanha seria comparável à constituição de uma nação equilibrada social e humanamente, a cláusula pétrea seria respeitar o próximo como a si mesmo. Ou seja, todas as aflições do mundo são provocadas por esse desrespeito, em diferentes gradações e intensidades. É importante, pois, que nós vamos aprendendo no Evangelho segundo o Espiritismo como que nós podemos trazer para o nosso íntimo o chamado reino dos céus, que não é uma fumacinha, uma nuvem aqui ou acolá, não é um local. Kardec já dizia, os espíritos afirmaram, e muitos autores, como Herculano Pires, filósofo espírita, deixa claro que o reino dos céus ele é construído no nosso íntimo, no nosso coração, melhorando os nossos estados de alma. Da mesma forma que os espíritos encarnados têm estados de alma, de sofrimento, de desequilíbrio, de perseguição ou de compreensão, isso acontece conosco também encarnados. Então, na hora em que essas informações, normas e recomendações trazidas por Jesus forem incorporadas no nosso coração, na nossa intimidade e valorizada num contexto social maior, o mundo será mais feliz. O que não é fácil e não é de repente, como muita gente imagina. Nessas condições, lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um conteúdo realmente de substancial importância. Em razão de tudo isso, e levando em consideração as observações, as vivências diferenciadas que nós fomos tendo ao longo das vidas, no início do ano passado nos ocorreu, foi na verdade uma inspiração, de escrever um livro que valorizasse o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma simples. Então, quando nós elaboramos essa obra, o Evangelho com Simplicidade, nós não estamos usando a técnica acadêmica de citação de autores, de notas de rodapé, nada disso. Nós estamos fazendo num linguajar e numa elaboração que facilite que uma pessoa de menos cultura entenda e seja motivado para continuar lendo algo sobre a vida e os exemplos de Jesus. É assim, meus amigos, que nós entendemos que no ano passado seria a forma de nós homenagearmos, não é, os 160 anos da publicação desse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós deixamos a todos vocês essa mensagem, essa sugestão, esse recado, para que na medida do possível de cada um, das condições de cada um, procuremos sim ler, ouvir e procurar entender e raciocinar em torno do ensino moral de Jesus, que é o grande caminho para nós melhorarmos pessoalmente, nas relações e no contexto social. É por isso que Jesus afirmou nos últimos momentos da sua existência física
quando ele estava se despedindo dos discípulos e preparando-os, ele disse que ele partiria, mas que ele iria mostrar o caminho. E aí um deles perguntou: mestre, mas que caminho é esse que nós não conhecemos? E o que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que Jesus faz referência são as orientações que emanam de todos os seus ensinos. É um novo roteiro, uma nova proposta de vida para nós. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade é uma palavra muito mal interpretada e de difícil compreensão mesmo. Tanto que o próprio Jesus não quis responder a Pilatos porque ele não iria entender o conceito de Jesus sobre verdade. Mas nós temos que lembrar o seguinte: nenhum de nós é detentor da verdade. Quem se diz isso, meu Deus do céu, está se julgando pai de Deus, né? Ou professor de Deus. Então, nessas condições, nós temos sempre verdades parciais e relativas ao nosso grau de compreensão e de conhecimento. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quanto mais nós buscarmos as verdades de natureza espiritual, nós vamos ter um grande reforço para uma libertação nossa espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida que Jesus se refere não é a vida efêmera e curta, seja ela de 90 anos ou de 30 anos. É uma vida imortal, é uma vida que nunca cessa, é a vida do Espírito, diferente do período de existência corporal que nós temos. Então, meus amigos, deixamos aqui a mensagem de Jesus, do caminho, da verdade e da vida, e que o Espiritismo nos traz uma bela compreensão para que melhoremos as nossas condições, os nossos esforços de uma vida melhor. Obrigado. Pode fazer a prece final. Assim. Então vamos agora agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais aqui da casa, a oportunidade que estamos tendo de nos afeiçoarmos em torno desses ensinos imortais emanados de Jesus e ampliados pelo Espiritismo, para que tenhamos em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, no contexto em que nós estivermos atuando, sempre a lucidez, a força necessária para superarmos as dificuldades, as dúvidas e alcançarmos desta forma mais serenidade e equilíbrio espiritual. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações e em nossos lares e neste ambiente, e que assim seja. Obrigado. Muito obrigado, meu querido César, por esta oportunidade ímpar nesta noite, nos remetendo à memória de tantas coisas maravilhosas que nós ficamos sempre à distância, né, imaginando como deve ter sido, por exemplo, a convivência com um ser tão magnífico quanto Chico Xavier, né? Então, só por isso já ficaríamos aqui mais uma noite, final de semana inteiro, tenho certeza, falando sobre isso. Então nós agradecemos muito ao César pela presença na nossa casa, na nossa região. Volte quantas vezes quiser, aqui é um espaço garantido para a sua presença e convivência também conosco. Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui na nossa casa, lembrando que nós regularmente temos as nossas reuniões pela internet, uma vez por semana, retomando agora em março, com a leitura do livro Renúncia, através da internet. Serão as segundas-feiras às 8 horas. Às quartas-feiras, às 19h30, nós temos o estudo do livro, o estudo sistematizado da doutrina espírita, sempre às 19h30, seguidos de passe. Aos sábados, amanhã inclusive, nós temos às 17 horas a palestra pública e às 18h30 na sequência o estudo do Livro dos Espíritos. Nós agradecemos mais uma vez e sempre pela presença de todos, em especial para o nosso irmão. Vai ficar um pouquinho ainda conosco, né? E ainda tem alguns livros que ele falou aqui, o Evangelho com Simplicidade,
Aqueles que desejarem ter uma obra autografada pelo nosso irmão, é só chegar até aqui. Aproveite que já está quase terminando. E temos também hoje a cantina aqui também funcionando, e café e água gelada por conta da casa, como de tradição. Tá bom, meus irmãos? Muita paz a todos, muito obrigado pela presença. Quem quiser tirar foto, né, fique à vontade também, viu? Que amanhã o nosso irmão, ele vai seguir para o Sul Fluminense, a caravana. Amanhã as atividades normais. A única coisa que não tem é a evangelização infanto-juvenil, que nós estamos no processo de organização e planejamento para 2025. Tá bom, meus irmãos? Muita paz a todos, muito obrigado de coração pela presença de cada um de vocês, viu? Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Puxa vida, nossa, tô viajando agora. Quando você passou, entrou pelo Igarapé, eu pude ver ali aquela um bocadinho de matéria e água, por bastante água, né? Música